Faz o que tu queres, a ser tudo da lei, amor é lei, amor sob vontade. Para encerrar essa primeira temporada de entrevistas, eu estou aqui com uma pessoa muito especial, Adriana Facina, historiadora, escritora, atriz formada no mesmo curso que eu. Conheci com 16, 15 aninhos, 16 aninhos, amiga querida da vida inteira, uma mulher de talento e caráter assim, que eu ponho minha mão no fogo por ela, e olha que eu não faço isso, não falo isso por qualquer um de jeito nenhum, porque eu não gosto de me queimar. E ela é uma analista, psicóloga junguiana. Além de ser historiadora, ela já se formou psicóloga junguiana. Adriana, muito obrigado. Você já sabe como eu estou emocionado e feliz de ter você aqui. Querido, eu que fico super feliz, né? Tô muito, muito feliz de estar aqui, de te ver, de conversar contigo. É uma alegria para mim. Eu sou analista, né? Não sou psicóloga. Eu formei tenho uma pós-graduação e uma formação em análise junguiana, Ah, né? desculpa o analista, não Mas psicóloga. quem sabe, né? Eu até penso assim, como plano B de aposentadoria, você já está antevendo, talvez mesmo fazer uma formação em psicologia, assim, de como psicóloga, né? Não porque eu acho que a graduação seja indispensável, mas é porque eu gosto de estudar mesmo. Eu sei, como você gosta, né? E que resultados que você conseguiu ao longo da sua vida com seus estudos. Olha, eu queria te perguntar, primeiro de tudo, por que Jung? Bom, foi assim. Era o ano de 2018, era um ano muito ruim, né? Um ano que começou com a morte da Marielle, estupro brutal, né? Depois a gente teve o incêndio do Museu Nacional, instituição onde eu trabalho, e em seguida a eleição de Jair Bolsonaro. Então, assim, era muita tragédia para um ano só, né? E eu fiquei pensando muito, sempre tive muita vontade, assim, de quando estivesse chegando mais perto da minha aposentadoria, fazer uma formação psicanalítica. Não pensava em linha, né? Sabia que não seria lacaniana, era uma linha que eu não me interessava muito, mas fiquei pensando, né? E eu conheci o Jung mais pela Nise da Silveira, por ler os trabalhos da Maravilhosa. Nise, me interessava muito. Eu frequentava muito o Instituto Nise da Silveira, porque sempre fui amiga e pesquisadora do Bloco Loucura Suburbana, né? Que o meu marido, o Abel, que é músico, fazia a coordenação da parte musical. Então, assim, o Jung chegava para mim por ali, né? Fora coisas que eu tinha lido, assim, mas nada sistemático. E aí, minha mãe, que é uma grande bruxa, né? Eu falando para ela, mãe, eu quero pensar, adiantar esse meu plano B, porque eu acho que com a extrema-direita no poder, a gente na universidade vai se ferrar, sabe? Eu acho que a gente vai estar entrando no. Eu tenho que pensar em alternativas para minha vida. E minha mãe olhou para minha cara e falou assim: vi que você não faz uma formação junguiana. Mamãe é psicóloga, né? Mas ela não é junguiana, não. Ela Você falou fala de assim: Ana? não, ela é rogeriana, Carl Roger, Hum. psicologia centrada na pessoa. Aí ela chegou para mim e falou assim: ah, por que que você não faz Jung? É a sua cara. Eu não tinha pensado nisso, né? Bom, como minha mãe sempre ela fala as coisas assim, em geral, né? Ela acerta, eu comecei a procurar. Primeiramente, eu fui fazer terapia junguiana para ver se eu gostava, nunca tinha feito, né? E aí, bom, tô com a minha analista até hoje, maravilhosa. E comentei com ela, falei, eu tenho vontade de fazer uma formação, por que você não faz onde eu faço? Que ela na época ainda estava terminando a formação dela, né? E aí comecei a fazer, enfim, isso. Então eu comecei início de 2019, né, a minha formação e foi assim, quer dizer, não foi nada, sabe, assim muito, foi uma Planejado. coisa meio intuitiva, foi seguindo os caminhos. E aí fui me apaixonando, né, muito interessante, é um campo muito por exemplo, uma coisa que eu adoro, é essa questão dos sonhos, né? É um campo que dá muita atenção aos sonhos. Essa ideia de que o inconsciente tem uma dinâmica criativa própria, e não é só restos diurnos, né? Não é só conteúdo recalcado. Aí eu fui tentando, e aí foi aqui. E uma das coisas que, assim, eu nunca estudei Jung, eu li coisas esparsas, mas eu leio muitas referências sobre ele
em diversos livros de ocultismo, de Uhum. tarô, porque ele era muito ligado nessas coisas, né? Ele tinha Sim. toda uma visão sobre isso, eu queria explorar isso contigo. Mas eu queria, primeiro de tudo, o seguinte: é, você sabe, e quem vê aqui meu canal sabe, imagina, né, que eu sou ligado à filosofia de Telemann e Uhum. que, né, representa, só para dar um resumo aqui, que Telemann, o princípio básico, o objetivo básico é você ser radicalmente você mesmo. Nós entendemos, assim, nós que nos consideramos telemitas, nós entendemos que se você não for radicalmente quem você é, você não vai ser a peça única que se encaixa na engrenagem que faz funcionar o todo. Então, Uhum. isso me fez dar uma. Eu quero te colocar isso para você, porque eu quero fazer uma associação com a questão da individuação É, e o Jung. é exatamente Eu isso. vejo isso, eu penso muito que é muito parecido, porque, assim, e isso você me conhece desde muito cedo, né? A gente se conheceu, eu tinha 16, 17 anos. E você sabe que eu sempre me dediquei cada vez mais a ser radicalmente eu mesmo. E isso foi uma coisa Uhum. que já existia antes de eu estudar Telemann, conhecer Telemann, mas Telemann me deu assim uma permissão para isso, digamos assim. E daí, dos 25 anos para frente, foi quando eu engatei e eu resolvi ser cada vez mais radicalmente eu mesmo. E Uhum. isso é uma coisa que muitas pessoas entendem errado, como se fosse individualismo no sentido egoísta e de negação da comunidade, o que é um absurdo, porque toda comunidade é feita por indivíduos. Então, Uhum. a gente entende, eu entendo, que para uma comunidade funcionar, cada indivíduo tem que estar fazendo exatamente o seu papel, que é ser exatamente quem ele é, Uhum. radicalmente quem ele é. O que que você acha? Você acha que isso tem alguma ressonância com o processo de individuação que Jung expõe? Totalmente, porque o Jung vai dizer exatamente isso. Primeiro que ele diz que quanto mais a gente se individua, mais a gente consegue ser a gente mesmo, porque para sermos nós mesmos, primeiro a gente tem que descobrir quem a gente é, né? Exatamente. Porque às vezes a gente não sabe, né? A gente pensa que a gente é. Então, assim, é um processo muito profundo de autoanálise, muito dolorido e muito sincero, né? Tem que ser brutalmente sincero. Uhum, Essa autodescoberta, que é o processo de individuação, ao contrário de nos tornar mais autocentrados, ao contrário, ela nos torna mais parte do todo, né? Mais parte não só da sociedade humana, mas da ligação mesmo com o cosmos, né? Com coisas uhum, não humanas. Então, isso é muito importante. E é um processo para toda uma vida, é algo que não acaba, né? Só que quando a gente vai entrando numa fase da vida que ele vai chamar de metanoia, e a gente não se acertou com isso ainda está vivendo muito no reino do ego, para fora, querendo provar as coisas para os outros, a vida cobra, né? Então, eu acho que é um processo assim que a gente tem que, quanto mais envelhece, mais se comprometer com ele, né? Agora, ao mesmo tempo, outra coisa também importante é que esse processo não é um processo de eliminação de sofrimento, né? Que ele diz que isso aí não tem como, mas é um processo da gente aprender a lidar com os sofrimentos, né? Aprender a lidar com a dor. E não é um processo necessariamente ser feliz, mas é um processo ser inteiro, que eu acho super bonito, né? Porque felicidade ninguém pode te garantir, né? Mas a inteireza a gente pode garantir para a gente mesma, né? Se a gente segue um processo de individuação. Então, acho que tem tudo a ver isso. Então, não tem nada a ver com individualismo, com egoísmo, né? Ao contrário, quando você percebe, por exemplo, seus defeitos, de uma forma sincera, você tende a ser, mais tolerante com os defeitos dos outros também, sim, né? Ao claro. mesmo tempo, também, quando a gente conhece, por exemplo, os nossos valores, a gente também não contemporiza mais com quem não compartilha deles. Então, a gente também não perde tempo na vida tentando Uhum, se relacionar ou uhum. agradar com quem não faz parte da sua família, vamos dizer assim, né? Espiritual, mental, física, né?
Então, acho que é isso. Realmente não tem nada a ver e são coisas muito parecidas mesmo. Acho que é o grande desafio da vida. Assim, a gente tem um poema pequenininho do Paulo Leminski, que eu vou falar de cabeça, então não sei se é exatamente isso, mas é mais ou menos isso que ele fala assim: isso de querer ser quem a gente é, isso de querer ser exatamente o que se é, ainda vai nos levar além. Eu Acho que conheço é isso. isso, é lindo. É lindo. Mas é isso mesmo. E vem É. cá, e como é que você acha que isso se deu em você? Porque Uhum, eu te conheci, né, muito jovem, né, e depois acabou que eu viajei, né, e aí você foi estudar, teve filha, né, a Júlia e tudo mais. E como foi que você, primeiramente, você se descobriu assim? Não, eu vou seguir esse caminho. Eu sou uma intelectual, eu sou vou ser historiadora. Eu vou. Como que você quando foi que deu um clique assim que você falou, é esse o caminho que eu vou seguir? Porque você seguiu e segue até hoje, e assim, e não há dúvida que você escolheu o caminho mais certo possível, né? uhum, Inclusive, pessoal, ela está indo para Sorbonne agora passar um ano como professora convidada lá, né? Como uhum. historiadora, né? Vai junto do Abel, marido dela, que é um ótimo músico de chorinho, né? E com o Raul também. A Júlia vai também com vocês, imagino. Júlia vai passar o Natal e o Ano Novo só, Ah, porque ela não ia perder trabalha, já é essa, vida né? adulta, né? Não Já é ia vida perder essa adulta. lá. Aproveitando um É. pulinho de Liverpool, né? Que eu sei que ela gosta. É. Enfim. Então me diga, como foi que você se descobriu? Porque essa coisa do processo de individuação, né, que a gente está falando, eu me lembro de você, uma adolescente, uma jovem, muito inteligente, claro, muito interessada, muito viva, mas eu não diria, assim, olhando naquela época, eu não diria assim, ela vai ser intelectual, historiadora. Eu Aham. queria outras coisas, talvez até psicóloga. Você sempre teve um Uhum. jeito muito, quase que maternal, no bom sentido, que eu acho que tem um Uhum. pouco da coisa do cuidado. Você sempre foi muito Uhum. cuidadosa, né? E eu acho que isso tem a ver com a coisa da psicologia, né, da análise, da terapia, que tudo isso que tem a ver com cuidado. Como foi que você, então, se descobriu historiadora e resolveu iniciar esse caminho? Uhum. Foi assim, quando a gente se conheceu, eu tinha muita certeza que eu ia ser atriz. Eu queria trabalhar com, e sim, queria ser atriz de teatro e cinema, né? Adorava cinema e tal. Então, isso foi toda a minha adolescência, toda mesmo. Eu comecei a fazer teatro, eu tinha 11 anos, comecei na escola, né? Aquilo ali para mim era meu mundo, né? Eu sempre gostei de ler desde pequena, mas com teatro isso ganhou ainda mais, né? Porque o teatro chama a gente para a leitura, né? Enfim, então, assim, eu tinha muito certa que eu ia fazer teatro e tal. Quando chegou no ensino médio, assim, eu não venho de uma família, minha família é aquela classe média, assim, bem remediada, né? Que não tinha herança, não tinha nada. Eu comecei, assim, o princípio de realidade, diria Freud, né? Foi se impondo, e eu falei, nossa, vai ser difícil, né? Esse meio do teatro e tal. Como é que eu vou me sustentar? Eu não, acho que eu não tinha, se eu tivesse a vocação suficiente, talvez eu tivesse tido mais força para seguir por aí, mas acho que eu não tinha, sabe? E aí, quando chegou no terceiro ano, no início do terceiro ano, na época tinha vestibular, os meus interesses de vestibular iam de educação física a medicina. Então, eu queria educação Pouco eclética, né? física, biologia, como é que chama? Filosofia, história, cinema, comunicação. Tipo assim, eu tinha aquele, né? E medicina, que eu achava legal. Por quê? Porque eu pensava em ser psiquiatra. Justamente por causa da Nise. No ensino médio, eu li o Foucault, o História da Loucura, fiquei, né, alucinada com aquilo. Eu quero ser psiquiatra. Eu falei, de tudo isso, aí é o espírito pragmático que vem da minha mãe. De tudo isso, o que que é o mais difícil? É medicina. Eu vou tentar esse, porque eu não quero passar por esse inferno de pré-vestibular nunca mais. Eu sei que se eu quiser trocar de medicina para qualquer outra dessas coisas é fácil, o inverso é impossível, vou ter que fazer tudo de novo. Então foi uma escolha muito pragmática. Aí, bom, passei para medicina na UF, né? Estudei pra caramba e tal, passei. Quando chegou lá, o que que aconteceu? Eu adorava as matérias, detestava o ambiente. Hum. Porque, assim, se hoje faculdade de medicina
é complicado. Imagina a época que não tinha cotas, Os né? mediciners. Ai, meu Que as Deus. mulheres eram minoria, já começou no trote, um trote violentíssimo, misógino, sabe? Então aquilo já me deixou assim, né, desanimada, né? E meu refúgio, para assim, para eu não ter que falar com as pessoas, era ficar lendo junto com uma amiga que na época era mais doida do que eu, porque ela estava fazendo filosofia e medicina ao mesmo tempo. Ela fazia filosofia no UFRJ e medicina na UF, não se pergunte como. Então, a gente ficava lendo filosofia, discutindo, sabe? E eu falei, aí, bom, eu fiquei, sempre ficava sempre naquela dúvida. Quando chegou entre o segundo e o terceiro período, a minha mãe falou, tem uma tia que mora na Itália, né, há muitos anos, ela trabalha no Vaticano e tal, ela é tradutora. Ela falou, vamos visitar a sua tia. É a primeira vez que a gente ia, né? Vamos para a Itália, não sei o quê. Eu sei que a gente foi visitar minha tia, a gente ficou uns 40 dias por lá. Lá, tipo assim, estudando a história de Roma, vendo aquelas ruínas, indo nos museus. Eu falei, gente, eu não quero fazer medicina. Eu não quero aguentar aqueles meus colegas o resto da vida. Claro que tinha um outro que era legal, inclusive um deles é até meu médico até hoje. É bem legal. Mas não queria, sabe? Aí quando eu voltei, aí eu já comecei a fazer as matérias de história, puxar matéria, e depois, por fim, eu tranquei medicina e fiz mudança de curso para história na UF. E a história é uma carreira muito intelectualizada, né? Eu adorava estudar aquelas coisas, eu adorava, estudava pra caramba. Aí tive bolsa de iniciação científica, então comecei minha formação de pesquisadora desde o segundo período de faculdade, muito cedo. E aí aí fiz mestrado, doutorado, fui me encantando, né? E eu gosto de dar aula, mas eu gosto mais de fazer pesquisa, de escrever, sabe? Uma atividade assim que me encanta muito, assim. É solitária, mas eu adoro. O que que você mais aprendeu que você leva para a sua vida pessoal do seu estudo de história? Eu acho que a história, ela te dá uma coisa muito legal, que é um senso no tempo de que as coisas mudam. Porque às vezes, tanto quanto uma coisa, quando uma coisa está muito boa, não é legal a gente se acomodar naquilo, né? A gente tentar não achar que a vida acabou ali, né? Que bom, já tem tudo que eu quero, estou numa situação super feliz, então a gente sempre ficar assim atento aos movimentos, né, e se adaptar a eles. Quanto o contrário, quando a gente está em situações muito ruins, tanto individuais quanto coletivas, da gente pensar, cara, isso é um momento da história, isso vai passar, né? Isso não dura para sempre. Claro que não passa misteriosamente, Claro. magicamente, a gente tem que agir. Mas essa ideia, sabe, da impermanência, mais do que qualquer religião, quem me deu mesmo foi o estudo da história. E eu acho isso muito legal. E você acha que trabalhando como professora de história, qual foi o momento mais gratificante e o momento mais desafiador, mais difícil que você já teve em sala de aula? Ai, tive tanto momento gratificante. Ah, imagina. Assim, uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu fico muito feliz, é quando um estudante faz uma pergunta sobre um texto, que às vezes você já lê esse texto há 10 anos e você nunca tinha pensado naquilo. Hum, Para mim, assim, o choque e assim, a importância que mostra assim, do compartilhamento do saber, sabe? Que esse tipo de pequena cena traz. Às vezes é uma olhada assim, meu Deus, eu mal posso acreditar assim, que aquilo estava naquele texto e eu não tinha reparado, né? Isso não acontece sempre, é óbvio, ainda mais quanto mais experiente você fica, menos é. acontece. Então, eu valorizo demais quando acontece, assim. Quando alguém traz um olhar assim que eu, nossa, não tinha percebido. E evidentemente isso vai acontecer bastante quando a gente começa a ter cotas na universidade, Uhum. né? Que é muito legal, que é uma galera que traz outra experiência, outra forma de produção de conhecimento, né? Então, isso é muito bom, né? E assim, a vez pior, assim, que eu fiquei em sala de aula, uma situação pior, assim, foi uma vez que eu estava dando um curso que eu amava na UF, que era História Contemporânea 2, que era História Contemporânea a partir da Primeira Guerra Mundial, do Entre Guerras, né? Até século XXI.
globalização, essas coisas. E aí eu tinha uma aula que eu amava, que era uma aula que era meio parque de diversões, assim, que era uma aula sobre os anos 60. A gente vinha falando do pós-Segunda Guerra e tal, e tinha uma aula que era sobre os anos 60, sobre a cultura dos anos 60, no mundo ocidental, né? A psicodelia, o rock, não sei o quê, o consumo de drogas, a- os protestos. Era uma aula, eu trazia um monte de coisa, imagens, arte, música, audiovisual. Eu adorava dessa aula. E aí levanta uma menina, né, cristã, fundamentalismo religioso, e sai ofendidíssima, né, É. por conta do assunto. Que aquilo não era assunto para sala de aula. Ela era crente, alguma coisa assim. De droga fundamentalista cristã, né? Cansaço. Aí ali me deu assim, falei, nossa, que a gente não pode nada assim, né, contra essa E rendeu isso ou ficou por isso fundamentalista. mesmo? Não, eu falei assim, olha, você pode não querer assistir a aula, mas isso é tema de prova e vai ser perguntado. É óbvio que eu fiz questão de colocar uma pergunta sobre isso, porque não pode, as pessoas têm que separar o que é a sua religião do que é um conhecimento, né? Que Gente, é uma você tem que ter. descrição de fatos que aconteceram. Você não está nem Exatamente. sequer necessariamente dizendo, ai que legal ou ai que ruim. Você está descrevendo uma coisa. Eu, Exatamente, era uma coisa. E aí, como é que você vai falar de psicodelia sem falar do uso de psicodélicos, né? gente, E eu você não sou, precisava nem, mas você não precisava necessariamente nem reforçar e subscrever nada. Você está contando uma coisa que aconteceu. Ué. sim, falar de liberdade sexual, né, e tal, da revolução sexual dos anos 60, e louca de concepção, é uma coisa de costumes, que qualquer livro de história da época vai falar, né? Você sente que isso está aumentando? Nossa, aumentando demais, Tá né? mesmo, é? Aí foi início dos anos. Isso aí foi nos anos, entre anos 2000 e 2010, assim, foi na primeira década dos anos. Hoje é muito mais. Hoje a gente tem, por exemplo, sei lá, aluno fazendo abaixo-assinado em pós-graduação contra professor que fala palavrão em sala de aula. Não estou falando de escola. Meu Deus, Né? Coisas que assim, entendeu? isso? É uma caretice, assim, né? Uma coisa que aí não é só questão religiosa, não, é uma caretice geracional mesmo, né? Nossa, eu vi você doentia. Um É. palavrão é uma palavra, acima de qualquer outra coisa, né? Um E a negócio. gente adorava, né? Quando o professor falava palavrão, ele era nosso, né? Era a gente como Claro! gente, né? Gente, todos os Era professores que eu gente. conheci falavam palavrão, né, no científico, no antigo científico, normal. Eu nem sou de falar, mas não é por hipocrisia, não, porque eu faço muita separação entre o meu registro culto e meu registro. Não sei, é uma coisa que eu aprendi, talvez por eu ter começado a dar aula muito nova. Mas é normal isso, eu acho normal você Né? fazer uma diferença. Eu Tem um não registro sou quando você está muito. dando aula, enquanto você está falando como você, claro. É como se fosse um outro personagem, né? Então, mas tem gente que não, tem gente que é mais contraída em sala de aula, né? Então, enfim, mas eu fiquei muito impressionada, assim, que eu falei, nossa, a gente achava o contrário na minha geração. Quando o professor falava palavrão, a gente achava ele mais próximo a nós, né? Mais acessível. Mas agora, enfim, só é Quando um você tempo. começou a dar aula como historiadora de história, já havia o sistema de cotas ou não? Não, eu peguei tudo isso, eu peguei Fala aí, essa. então, fala aí pra gente, que eu acho que isso é um assunto muito importante. Fala pra Olha, gente como era antes das cotas, como foi quando começaram as cotas e como é agora. não, isso é uma das coisas que eu acho que eu tenho mais orgulho, assim, de ser professora da Não, e é muito universidade. importante enfatizar isso, é um tema muito importante. É muito, assim, eu quando entrei para dar aula, eu era bem novinha, eu tinha 27 anos, foi em 1998, né? Eu tinha acabado de terminar o mestrado, Eu estava em Nova York nessa época, morando lá. nem tinha entrado no doutorado ainda. Aí, era assim, a gente tinha, por exemplo, na UF, assim como minha graduação, porque imagina, eu terminei a graduação em 95 e em 97 eu era professora, então eu dei aula para a gente que estudou comigo, né? E era assim, de manhã, a maioria era o pessoal classe média branca. De noite era mais misturada, porque eram os trabalhadores e trabalhadoras, que era o turno que eu estudava de noite, né? Uhum. Então, tinha mais gente que vinha da Zona Oeste, da Baixada, da Zona Norte do Rio, mais gente negra e tal, né?
E quando eu virei professor, quando eu virei professora, isso estava se discutindo, estava começando essa discussão e tal. Eu peguei essa discussão no meio, né? Quando começaram as cotas, o que eu achei de diferente no caso da história não é que não existissem alunos e alunas negros e negras, já existiam, não tanto quanto depois, mas existiam. A diferença é o, a politização dessa presença, Hum, entendeu? Como que as pessoas, quando entram com cota, elas entram de uma forma politizada. Isso que é muito interessante, né? Então, aquelas pessoas estão ali enquanto estudantes negros e negras afirmando um lugar. Isso muda totalmente a sala de aula, né? Isso muda a forma como os cursos são oferecidos, as bibliografias dos cursos. Isso é um processo de revolução cognitiva, assim, muito legal. E aí, para completar, eu também dei a sorte de pegar. Quando eu fui para o museu, o ano logo, eu entrei no primeiro ano, assim, que estavam sendo implementados os cotas lá, em pós-graduação, né? Então, também, porque o museu já era diferente, porque eu fiz o doutorado no museu, o museu era só branco, né? Era bem elitizado o ambiente. Eu era estranha que vinha de Niterói, imagina. Eu tinha uma amiga eu tinha uma amiga que vinha da Baixada. Essa, pô, era mais estranha ainda. A gente era exceção ali, né? A maioria das pessoas tinha uma origem bem superior à nossa. Não todo mundo, sempre tem os que foram o bloqueio, mas era bem mais elitizado, né? É, agora não, né? Agora não. Você tem os estudantes indígenas com muito peso, os estudantes negros e negras com muito peso, peso acadêmico, peso político. Então, E eu acho que agora a gente está vendo um terceiro momento, que aí é a transformação do corpo docente, né? Hoje a gente já tem um corpo docente muito mais feminino, né? Mulheres em vários setores são maioria, e também cada vez mais professores e professoras negros e negras, professores indígenas. É muito bacana mesmo. Eu escutei muita bobagem, todos nós escutamos muita bobagem quando foram implementadas as cotas. E uma das bobagens que eu escutava, mas eu nunca tive conhecimento de causa para rebater com Uhum. propriedade, e eu gostaria que você comentasse, mas eu sei que é uma noção falsa, que é a noção de desigualdade entre assim, mas você vai colocar um cara que não fez o primeiro grau direito, não foi alfabetizado direito, Como se supostamente. passasse, né, no Enem. Você sabe onde é que eu tô querendo, que as pessoas falam, Sim, é. sabe onde é que eu estou querendo chegar, né? Isso era um argumento fortíssimo quando eu estava na UF, que Pois foi é, muito. e me fala sobre Vai isso. Como cair que o funciona isso? nível. Vai cair o nível, vai chegar gente que é analfabeta. Eu falei, gente, analfabeto não E o tem que como aconteceu chegar. foi o quê? Tipo assim, tem estudos sobre isso que acompanham a UERJ, que foi a primeira, né? E dizem que a diferença de nota já desde o primeiro semestre é desprezível, né? E na minha experiência, o que que acontece? Mesmo que você pegue estudantes que tenham, por exemplo, uma deficiência maior com texto escrito, né? A capacidade de trabalho da pessoa e dedicação é imensa, que ela supera. Entendeu? Ela chega no outro. Claro que seria no universo ideal, a gente teria políticas de acolhimento mais intensas, mais sérias, né? Que as pessoas precisassem se virar por elas mesmas, né? Que elas poderiam seguir um programa, né, na universidade, mas não é o que a gente tem. Mas não vejo, assim, né, a diferença na qualidade, por exemplo, de uma dissertação de mestrado, de quem entrou por cota e quem não entrou, assim, né? É, Pelo contrário, assim, a capacidade de trabalho de pessoas às vezes é até maior do que quem já veio assim de uma situação mais fácil, né? Então depende, assim, não vejo assim no cotidiano, o que tem, sim, claro, é uma questão geracional. A geração de hoje lê menos do que a minha geração. Isso aí. Você chegou então no ponto da minha E próxima não é pergunta. só aqui no Brasil, Não, né? não é. Não Na é. França, por exemplo, não tem cota, porque lá nem pode, né? Isso é até proibido. Mas também as pessoas leem muito menos. É uma queixa geral dos professores, olha, os alunos não leem mais e tal.
Então, acho que é uma coisa geral, não tem nada a ver com cota, Tem a né? ver com a internet, eu acho, né? Tem a Sobretudo, ver com a internet, exatamente. né? Mas é uma coisa que você estava falando, né, sobre essa questão da suposta né, diferença de estudo de um para outro. É, eu queria te perguntar o seguinte: você já percebeu em algum aluno cotista, aluno, aluna cotista, você já percebeu algum diamante bruto? Alguém assim que Uhum. tinha, tem uma capacidade enorme, mas que estava sufocada debaixo da falta de oportunidade? Ah, tem muito isso, né? Pessoas talentosíssimas. Às vezes até assim, continuam na universidade, porque você vê que a pessoa que, pô, tá fazendo aquilo ali, mas tem que ter dois empregos e tal. Você fica, meu Deus, imagina se essa criatura tivesse um tempo para estudar, né? Não tivesse que estar o tempo todo em transporte. Tem muito, a gente perde muito talento, nossa, a gente perde muitos cientistas. No campo da arte é a mesma coisa, né? Se as pessoas pudessem viver do seu trabalho artístico. Então, é um desperdício assim de cérebros, de recursos humanos imenso assim que a gente tem, Agora, né? essa coisa que você falou, né, das pessoas estarem lendo menos e tudo isso tem a ver com a internet, a gente sabe. Mas eu queria compartilhar uma experiência pessoal que eu tive com você, que é a seguinte: eu não sou acadêmico, mas eu uns 5 anos para cá, 7 anos para cá, desde que eu mudei para cá, para o Uruguai, eu sou tradutor, né, e também preparador de texto. Trabalho já há 30 anos com livros, né, com edição de livros de Uhum. maneiras diferentes, né? E mudei para cá, para o Uruguai, para aprender o espanhol e para traduzir para o espanhol. E já estou fazendo isso. Já lancei minha biografia do Crowley. Isso eu tenho Em orgulho. Mudei espanhol. para cá para aprender espanhol e Ai, que eu escrevi em máximo. espanhol e Meu foi Deus do lançado céu. por uma editora espanhola. Quantas línguas, Johan, você domina Bom, agora inglês e português. Desculpa, de inglês e espanhol? espanhol, tirando português. Eu comecei a estudar Um beijo, o né? holandês, mas eu queria que o holandês fosse a minha terceira língua na época, mas eu desisti pelo seguinte: não é nem que seja tão difícil, é mais difícil, muito mais difícil do que espanhol, naturalmente, mas eu me dei conta que eu nunca ia ser tradutor de holandês, porque tem pouca demanda, e a pouca demanda vai para quem é É. holandês mesmo, vai para o meu professor de holandês. Não vai para mim nunca. Pô, exatamente. Mas foi aí que eu me toquei. Falei, gente, espanhol, uma língua enorme dessa, próxima do. E aí, quando eu soube que o Uruguai tinha esse programa, que acho que ainda está vigente, não sei, que permite, né, que um cidadão uruguaio possa morar no Brasil e vice-versa e tal, com todos os Ai, que direitos e tudo. maravilha. Ah, Amo. falei, demorou. E é engraçado que meu amigo Joaquim, você conhece ele? Adoro. Ele fica maluco comigo, porque ele é todo organizadinho, né? E ele falava assim: não, então, olha, eu vou te dar uns livros, vou te indicar para você. Mas eu falei: não, Joaquim, eu não estudo línguas, eu não faço assim. E ele: como que você vai aprender, criatura? Eu falei: eu assimilo. Ele: que Eu sou palhaçada! que nem o Para com Joaquim, isso! sou toda cartesiana também. Hã? Eu sou que nem o Joaquim, eu sou toda assim também. Por isso que eu Eu levo não anos pra pegar consigo. livro. Eu era péssimo aluno na escola, porque eu não consigo nada que seja organizado. Eu só opero no caos. Eu, no Ai, caos, não. eu me sinto à vontade. Organizou, eu fico tenso. E eu aprendi. Me pergunta como eu aprendi espanhol? Eu não sei, carinho. Não sei. Eu simplesmente comecei a ler, comecei a escutar, comecei a arriscar o portunhol aqui e ali. E quando fui ver, eu estava traduzindo o livro e a Espanha estava aceitando e está vendendo e estou gostando. Então, Ótimo. aprendi. É assim. Ai, isso é um Eu tive. talento maravilhoso. Mas o que eu queria te falar era o seguinte: era Ah. sobre voltando a essa questão da leitura, né, na academia, os alunos. Uhum, Eu, durante um tempo, eu comecei, de um tempo para cá, eu comecei a fazer muitas revisões de textos acadêmicos, especialmente para a Rede Unida, lá do sul do Brasil. Eu uhum, tenho um grande amigo, o Fred, acho que você conhece ele, Frederico uhum. Machado. Ele te conhece, sim, pelo menos de nome. É, e eu fiquei muito chocado, desolado até, com a qualidade péssima dos textos dos formandos.
Só que Mas, você mas Adriana, eu fiquei assim, olha, eu te digo, acessar, não tem esse negócio? Eu vou acessar. Eu falo, caraca, o que que é acessar? não, não, Eu sou um pouco, implico um pouco essas linguagens de informática, essas olha, coisas de isso inglês, tinha assim. e era ruim, mas era muito pior do que isso. Eram textos praticamente quase ilegíveis em termos de tanto erro de gramática, de estilo, de todo Uhum. tipo possível. Ah, eu acho Agora, isso um veja pouco. bem, eram textos que tinham conteúdo informativo indiscutível. Uhum. Então, assim, o meu trabalho, que para o qual eu fui chamado e pago, foi enxugar os textos, para eles ficarem Uhum. profissionais, para ficarem, né, dentro de um formato profissional básico. E aí eu comecei a pensar nessa questão que eu conversei com o Fred, né? Eu falei, Fred, eu estou muito espantado, porque são textos mal escritos ao extremo, assim, coisa de, sei lá, quarta série do primário da antiguidade, uma coisa muito, muito ruim. Mas com conteúdo, veja bem. Ficava É. claro que a pessoa que escreveu aquilo entendia do assunto que estava sendo discutido, Uhum. tinha algo a dizer sobre o assunto que estava sendo discutido, mas ela não tinha as ferramentas do idioma, da gramática e do estilo. Então, por isso Uhum. é que eles me chamaram para fazer essa, né, dar uma maquiagem. Eu não corrigi exatamente, foi uma maquiagem para tornar a coisa, o texto aceitável. Eu queria te perguntar se você já pegou textos de Uhum. formandos ou de alunos que você olhasse assim, e ficasse desolada, pensando assim, meu Deus, o que que eu faço com esse texto? Que sim, nesse sentido, de um texto que ter até um conteúdo de conhecimento, Uhum. mas não estar minimamente apresentável em termos literários. Isso tem acontecido com cada vez mais frequência. Antigamente, assim, quando eu corrigia, quando eu corrigia tanto trabalho, quanto trabalhos assim de fim de curso, quanto teses, dissertações de meus orientandos, eu sempre fazia uma correção, não sou profissional de correção de texto, mas fazia alguma coisa e recomendava assim, olha, passa por uma revisão antes de entregar o Uhum. final, né? Sobretudo tese, dissertação, né? Fica em biblioteca. Agora fica online, então é importante. Agora eu não posso mais ficar fazendo essas correções, porque senão eu só faço isso. Ah, é. Então eu Foi por falo, isso que eles me contrataram. É isso que os professores não dizem. dá, porque às vezes é tão complicado que eu perco o que é o assunto, o que realmente eu tenho que fazer, que é verificar o conteúdo e tal. E já teve vezes de eu pedir para a pessoa, antes mesmo da dissertação ficar pronta, ou da tese, passar por uma revisão de um amigo, de alguém, para eu poder ler e corrigir. Porque era tanta coisa. Sabe quando você fica numa floresta assim que você não consegue achar o caminho, que tem mato demais? Era assim, cara, eu não conseguia avançar na leitura, porque era tanto erro, tanta coisa repetida, tanta vírgula fora do lugar, tanta concordância sem fazer. Eu falo, nossa, não tem como, por favor, peça para alguém, né, fazer, ou faz, assim, hoje em dia tem coisa da internet, que faz essa coisa assim básica, entendeu? Faz num aplicativo, qualquer coisa, só para dar uma limpada mínima para eu poder chegar ao que é o texto mesmo, né? Então, eu percebo assim, não tenho, claro, uma análise quantitativa disso, mas esse tipo de coisa não acontecia um tempo atrás. E Hum. eu acho que tem tudo a ver com o tempo. Outro dia eu vi um estudioso francês de rede social ele falar de tempo de cérebro disponível, tempo de cérebro livre. Ele falou, o nosso tempo de cérebro livre, ele era envolvido em atividades que auxiliavam a cognição em vários aspectos. Ver um filme, caminhar, encontrar gente, tudo isso, não precisa ser leitura. E leitura também, Claro, né? Seja livro, seja jornal, seja fotonovela, seja qualquer coisa, Sabrina, né? Não precisa ser Machado, né? claro. Assim. Mas assim, e que agora o tempo de cérebro livre, ele está em rede social, né? Que é um conteúdo muito rápido, em grande medida sem texto, né? Sem texto escrito, né? Então, isso compromete a capacidade de argumentar por meio escrito, né? Então, realmente é uma coisa preocupante, assim, né? Então, isso era uma coisa que não acontecia. E agora a gente está com outro desafio também, que são os textos de IA, que também tem um estilo muito próprio.
Não, Até agora você não pode usar parece. travessão que acusam você a escrever com IA. Ah, pelo amor de Deus, eu sou fã de travessão, uso travessão aqui Ah, mas os borbotões, agora vão querer me dizer que eu estou escrevendo com IA. Ah, faça meu favor, respeite meus cabelos brancos descoloridos, né? Por pois favor. é. Claro, assim, que a IA pode até ajudar nessa questão da correção do texto, né? Uhum. Você pedir as regras para corrigir, Claro, é uma né? ferramenta. Mas normalmente não é assim que é usada. É usada, por exemplo, balanço bibliográfico, que é uma coisa que na nossa área é obrigatória, né? Qualquer coisa que você vai estudar, você tem que ver quem estudou aquilo antes. Claro. Ciência se faz assim, né? Senão você está inventando a pólvora o tempo todo. Aí, várias vezes está vindo com IA, sabe? Que fulano de tal, aí fica aquela coisa. Fulano de tal diz isso, já Cicrano diz aquilo, já não sei quem diz aquilo. Parece um monte de fichamento, né? Aí você já sabe que, pô, não foi a pessoa que escreveu aquilo Tem uma ali, coisa né? interessante que eu percebi logo quando eu me dei conta dessa crise, né, de textos. Bom, a Rede Unida ela é voltada para a área de saúde. Uhum. Então, né, não havia. Então, isso é uma coisa que eu acho que é bom assinalar, que assim, não eram os textos que eu peguei, não eram textos nem de historiadores, nem Sim, que são áreas que requerem uma coisa intelectual mais rigorosa, é. né? Então, assim, era. E eu, quando eu digo que eles entendiam, né, obviamente, o que eles estavam colocando ali, nossa, eu aprendi muita coisa sobre saúde, sobre Uhum. várias coisas sobre saúde, porque eu tinha que pesquisar o que estava vendo, o que estava, né, corrigindo. E para saber se era aquilo mesmo, eu ia pesquisar e tudo. Então, eu vi Uhum. que tudo que eles estavam dizendo, né, era real, era fruto de pesquisa, pesquisa de Uhum. campo, muita descrição de pesquisa de campo, saúde dos ribeirinhos lá na Amazônia. Era muito fascinante em termos de aprendizado, de conhecimento. Uhum. Mas tinha esse problema, e eu acho, do texto, e eu acho que isso também se explica muito pelo fato de que na medicina não é uma coisa muito literária nesse sentido Uhum. de que você coloca, que a gente coloca, né, na história, filosofia, né? E uma Uhum. coisa que eu acho importante observar é que é, os erros eram de pessoas de todas as cores possíveis. É, isso Não era porque é era bem torta, democraticamente não era distribuído, porque né? era gente Na branca universidade é também. assim também, é. Na minha área de ciências sociais também é assim Porque também. há cínicos que querem atribuir esse tipo de coisa. Ah, porque Não, a tem a cola. ver. Ah, É pelo uma amor de coisa Deus. geracional. É Daqueles geracional. ali, os alunos eram conhecidos, né, do pessoal para quem eu trabalhava, e eu conversei sobre isso com esse meu amigo, e ele falou: não, você tem cotas, tudo, então, mas assim, os erros que você está vendo aí são generalizados, não é Eu acho que é toda a cota, geracional, não. é que a relação dessa geração mais jovem com a leitura mudou, né? Então é. Não que não possa mudar novamente, né? Mas assim, eles pegaram uma época que mudou muito rápido, né? Então, acho que os textos refletem isso, né? Eu quero te fazer uma pergunta antes da gente encerrar o primeiro bloco, que depois eu vou fazer uma divisão, porque isso aqui vai ao ar numa quarta-feira e depois a segunda parte numa sexta-feira. Eu queria Uhum. te perguntar o seguinte: o que é que você traz, se é que você traz, eu acredito que sim, das suas aulas de teatro para hoje, para a Adriana de hoje? Nossa, sobrevivência total, desde que eu comecei a dar aula, porque assim, não parece, para quem não me conhece, assim, mais próximo, mas eu sou uma pessoa tímida e reservada. Na psicologia junguiana, eu diria que eu sou um tipo intuitivo introvertido, né? Eu sou um tipo introvertido, não um tipo psicológico extrovertido. Então, assim, não é que eu seja tímida, a palavra não é boa, não é essa, a palavra boa é introversão. Introvertida. Introvertido. Então, o que que acontece? A sala de aula, assim, falar em público para mim, falar de desconhecidos é um desafio, entendeu? Então, se você não tem um personagem ali que você vai encarnar, um personagem é muito mais fácil, que é a máscara, né? É a persona, inclusive outro Claro. conceito junguiano. Então, na construção da minha persona, o teatro foi fundamental, né? E, ao mesmo tempo, assim, saber fazer da sala de aula, isso eu acho que modéstia à parte eu sei, um espaço dialógico, não um espaço de monólogo, sabe? Que é uma coisa que a gente aprende muito no teatro, né? Claro que depois eu vi ler Paulo Freire, isso depois reforçou, mas assim, no teatro a gente aprende que tem que O ator que falar não em escuta o outro não si. está atuando.
Pois é, cadê o gancho, né? Mesmo que seja um monólogo, você tem que ver as marcações de luz, tem várias linguagens, várias Claro, coisas acontecendo que você tem que estar atenta, né? O claro. público. Então, acho que me ajudou muito nisso, assim, né? E a ludicidade também, sabe? A coisa de perceber como que através do lúdico a gente aprende, né? A gente cumpre nossas tarefas. Então, nem sempre é fácil, sobretudo em pós-graduação, trazer o lúdico, porque às vezes o lúdico é tido como falta de seriedade, Hum. né? Tem uma Mas espécie de moralismo, né? é uma hipocrisia, né? Mas eu tento, assim, né? Inclusive, trazer, assim, esse campo da arte, sabe? Para dentro da sala de aula, das coisas, assim, que tiram a produção do conhecimento de uma racionalidade iluminista estrita, né? Então, acho que foram essas, aí, fora o imenso prazer de conhecer os outros, né? A alteridade, se interessar pelo ser humano, assim, não só como ser humano, mas como uma história que está ali, né? Uma biografia, que a gente vai vendo, assim, né? As coisas dessa maneira. Bom, a gente vai encerrar essa primeira parte da entrevista com a Adriana Facina e voltamos na sexta-feira.